E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou explicar para vocês os 4 erros mais comuns que as costureiras cometem numa máquina de costura. Então, começando pelo principal e mais recorrente e o que dá mais problema, a passagem de linha. Em todos os meus vídeos eu falo sobre a passagem de linha porque é o maior problema da costureira. Muitas vezes a costureira gasta dinheiro de bobeira numa oficina, alguma coisa do tipo, por erro de passagem de linha. Então eu vou explicar rapidamente os maiores erros na passagem de linha e aí depois vão ter mais 3 erros que são comuns aí, tá? Então primeiramente, o maior erro fica por conta daqui, ó, dessa parte do tensor, do estica-fio e dessa parte do tensor. A costureira, na maioria das vezes, sem culpa, né? Sem culpa, ela faz muito rápido e acaba esquecendo de puxar a linha para essa linha entrar nesse prato do tensor. Porque aqui são 2 pratos, como eu já tinha dito, e a linha tem que entrar nesses pratos. Então a costureira, ao invés de puxar para essa linha entrar nos pratos, ela simplesmente passa aqui em volta, dessa forma, sem forçar a linha para ela entrar de fato. Então fazendo isso, fazendo com que a linha não entre, ela não dá a pressão necessária. Não dando a pressão necessária, acontece o problema que muita costureira vem reclamando. Quando você costura, aqui é a parte de cima do tecido, a parte de baixo, a linha fica toda embolada. Então esse problema da linha ficar toda embolada, em quase 80% das vezes, é esse problema aqui. É de você não enfiar a linha completamente nos 2 pratos do tensor, tá? E uma dica bônus aí, nessa parte do tensor, é que quando a máquina é um pouco mais usada, e às vezes por conta de falta de limpeza e manutenção, dentro desse pratinho, desses 2 pratinhos, fica acúmulo de resto de linha, resto de tecido, poeira. E aí o que acontece? Esse resto de linha, poeira, tecido, ele impede que o prato encoste na linha. Então essa poeira deixa o prato um pouquinho mais afastado e mesmo você empurrando a linha, ela não dá a pressão necessária. Então é sempre bom você limpar dentro dos pratos desse tensor aqui, que isso vai evitar muitos problemas futuros aí, que na verdade não são problemas, mas vai parecer que é um problema, e aí você vai levar numa oficina e aí vão te cobrar um dinheiro desnecessário, tá? Outra dica e outro erro muito cometido pelas costureiras é a posição da agulha. O que acontece? A agulha, se você é uma costureira com mais prática e mais experiência, a agulha ela tem uma posição. O que é a posição da agulha? Não sei se vai dar para ver direitinho no vídeo. Mas a agulha em si, ela tem uma cava. Se você verificar o cabo da sua agulha, de um lado ele é redondinho, do outro ele tem ele é achatado, tá? Além disso, aqui no final, na ponta da agulha, ela também tem uma cavinha. Então quer dizer, cada máquina tem uma posição de agulha. Umas a cava é para trás, outras a cava é para a esquerda. Então cada máquina tem um tipo de posição de agulha. Então muitas costureiras, mas isso acontece muito, só perde para a passagem de linha aqui no tensor. Isso acontece muito. Às vezes a costureira coloca a agulha na posição contrária, ela não vai costurar. Porque a cava, essa cava da agulha aqui, da ponta da agulha, serve para quando a lançadeira passar, laçar a linha. Ela entra, a ponta da lançadeira, que parece uma lança mesmo, entra nessa cava para laçar a linha e aí sim dar o ponto. Então o que acontece se você colocar do lado ao contrário, do outro lado não tem cava. Então a lançadeira vai passar, não tem cava, não vai laçar a linha, a costureira vai achar que a máquina está desregulada, a máquina não vai dar um ponto sequer e aí vai ficar nesse problema. Então esse é um problema também muito, tá pau a pau com a passagem de linha no tensor. Tem que prestar bastante atenção nisso, tá?
Outra coisa que acontece muito também na passagem de linha e na agulha também, além da posição da agulha, toda máquina tem a posição correta de passar a linha na agulha. Então quer dizer, vamos supor, essa se usa acaba para trás, você passa de frente para trás. Se usa acaba para a esquerda, você passa a linha da direita para a esquerda. Então cada máquina também tem a posição certa de você passar a linha. Direita para a esquerda, de frente para trás. Então esse também é um caso que acontece muito. Se passar a linha errada, vai embolar a linha, não vai costurar. E vai ser o mesmo problema que eu já disse em todas as outras, em todos os outros erros da costureira, tá? E agora, um erro que não acontece tanto, mas acontece, erro na passagem de linha da caixa de bobina. Tem gente até que nem sabe que tem que passar linha na caixa de bobina. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. A caixa de bobina, ela tem, não sei se a iluminação vai dar pra ver e se tá no foco. Deixa eu tentar dar um foco aqui. A caixa de bobina, ela tem um furo, um rasguinho, um negócio aqui, ó, tá? Então, com a linha passada, ela tem que ficar nesse rasguinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar com o meu celular bem pertinho, vai ficar mais fácil. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês onde eu tava mostrando ali na câmera, mas não tava dando foco e eu prefiro fazer dessa forma. Esse rasgo aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta. Esse rasgo aqui, a linha tem que entrar nesse rasgo. Desse rasgo ela tem que subir pra cá e ela tem que encaixar. Deixa eu ver se dá foco aqui, ó. A linha ela tem que entrar aqui, ó, bem nessa posição. Então eu vou passar a linha para vocês verem como que é ela passada, tá? Como eu tô sozinho, não vai dar para segurar o celular, vou continuar na gravação da câmera. Então vamos lá. Expliquei nessa outra câmera aqui para ficar mais fácil e agora aqui. Vamos ver para dar o foco. Você vai passar nesse rasguinho aqui, vai segurar com uma mão a carretilha e vai puxar para baixo a linha para ela entrar naquele rasguinho que eu mostrei na outra câmera, que é esse aqui, ó. A linha tem que ficar aqui. E quando você puxar a linha, você tem que sentir que ela não tá solta, ela tem que ter uma pressão, entendeu? A pressão ela tem que existir, porque se não tivesse a pressão, a linha fica solta no tecido. Então muita costureira erra nisso aqui, tá? Se você fizer todos esses passos aqui, tudo certinho, revisar, porque às vezes a passagem de linha você tem que fazer 1, 2, 3, 5 vezes para realmente ela dar certo, porque muitas vezes você vai no automático e acaba errando. Se você fez todos os passos, colocou a caixa de bobina, a carretilha corretamente e mesmo assim ainda a máquina está falhando ponto ou deixando a linha frouxa, alguma coisa do tipo, aí sim é o caso de uma revisão, de uma regulagem, de levar em uma mecânica e tentar resolver por esse outro lado, tá? Se você fez tudo isso e ainda continua dando esse problema, aí você leva na mecânica. Eu indico a nossa, claro, e aí eu vou deixar o link na descrição aí da nossa mecânica, vou deixar o telefone do WhatsApp, enfim, fica em São Paulo e eu indico porque estamos lá há 35 anos e fazemos tudo certinho, tá bom? Então esse era o vídeo, por favor, curte, não é fácil fazer esse tipo de vídeo, toma tempo, curte aí, entra na página, compartilha com seus amigos e muito obrigado, valeu!